Olá, produtores e produtoras rurais. Sou Marlon Prestes e essa é a Rádio JTI Bio. Esse é o episódio 3 e o assunto de hoje é tão importante quanto o nosso convidado. Nós vamos conversar com o Clóvis Borges, diretor executivo da SPVS, e ele vai nos falar sobre a importância das florestas antigas. Pessoal, pegue seu mate, sente na varanda e fique com a gente que vamos explicar tudo. Ouça a partir de agora a Rádio JTI Bio, projeto de produção de biodiversidade. Uma iniciativa da JTI em parceria com a SPVS. Produzir natureza para produzir melhor. Hoje a nossa conversa é sobre as florestas, a importância daquelas que são mais antigas e o que cada um de nós pode fazer para ajudar na conservação dessas áreas fundamentais para a manutenção da biodiversidade. Nosso convidado de hoje tem uma longa relação com as PVS, até no meio familiar, é um dos fundadores e uma pessoa para lá de especial, que dedica sua vida para a conservação das florestas. Por favor, Clóvis, entra na nossa roda de mate e conte para nós um pouco sobre você. Olá, Marlon. Olá, ouvintes. Meu nome é Clóvis Borges. Eu trabalho na SPVS, na verdade, desde a sua fundação, no ano de 1984. Sou veterinário, casado com a Mônica, que também trabalha conosco, e já tenho 2 filhos, mais ou menos com 30 anos, que também trabalham na área de conservação da natureza. A família inteira envolvida nessa atividade. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Clóvis, para começar a nossa conversa, queria que você explicasse para o pessoal que nos ouve o que são florestas antigas, a grande maioria das florestas, é fácil de encontrar? Então, Marlon, as florestas antigas, esse termo que nós utilizamos, visando identificar aquelas áreas naturais que ainda não foram destruídas, que não foram alteradas e que já são muito raras aqui no nosso território, aqui no Planalto do sul do Brasil. Antigamente, eu me lembro muito na minha infância que as pessoas costumavam dizer que ainda tem muito mato, ainda tem muito bicho, que as áreas naturais não vão acabar nunca. Infelizmente, no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, as áreas naturais hoje em dia são uma exceção. São muito poucas áreas naturais bem conservadas. E o termo florestas antigas se refere justamente àquelas que ainda têm as grandes árvores, ainda têm uma fauna mais rica. Não são áreas degradadas, não são áreas que já foram exploradas anteriormente. Um bioma tão desmatado quanto a Mata Atlântica continua perdendo áreas. Na real, quanto ainda resta no estado do Paraná, no Brasil? Justamente a exceção do Pampa aqui no sul do Brasil, todo o resto do território está dentro do bioma Mata Atlântica. E restam muito poucas áreas, como nós falamos. As grandes áreas remanescentes são a região costeira, onde tem a Serra do Mar, a planície costeira, nos estados do Paraná, no norte de Santa Catarina, também o Parque Nacional do Iguaçu, e o restante do território são fragmentos, são pequenas áreas, em grande parte dentro de propriedades privadas. E isso demonstra a importância de nós termos uma forma de valorizar os proprietários que mantêm ainda remanescentes bem conservados ou que estejam dispostos a restaurar essas áreas que precisam ser mantidas naturais. E sabemos todos que essas áreas naturais são a base para que a gente continue obtendo os serviços da natureza, como a água, como a proteção para eventos climáticos, que são as grandes tempestades, as grandes secas. Quanto mais áreas naturais nós tivermos no território onde nós vivemos, menos risco nós corremos de sofrer com as variáveis climáticas que estão ocorrendo aqui no nosso país e no mundo inteiro, com cada vez mais frequência e cada vez mais intensidade. As florestas antigas abrigam uma biodiversidade imensa e insubstituível. São o lar de uma biodiversidade incrível e proporcionam alimento e abrigo para milhares de espécies,
inclusive para nós seres humanos. Você sabia que quanto mais velha for uma árvore, mais ela contribui para minimizar os efeitos do aquecimento global? Clóvis, por um lado, a gente ouve pessoas dizendo que dá para fazer um corte seletivo nas florestas nativas mais antigas, principalmente se for de araucária, que é necessário renovar a floresta e é melhor substituir por uma muda nova. Por outro lado, os cientistas dizem que precisamos conservar todos os fragmentos nativos intactos, assim, para garantir a biodiversidade por causa das mudanças climáticas. Na verdade, o que é melhor para a natureza? Plantar novas árvores ou proteger as florestas existentes? A questão de explorar essas últimas áreas que restaram no nosso território não é uma situação lúcida, não é uma recomendação adequada. Essas últimas áreas são como diamantes, são os últimos remanescentes naturais de um território que foi muito devastado. E a utilização desses últimos remanescentes é justamente para que as espécies que ocorrem dentro dele, que já não existem nas outras áreas, possam ser usados em futuros projetos de restauração. A biodiversidade existe onde as áreas estão mais bem conservadas. Nós podemos exemplificar essas últimas áreas como um grande motor com muitas peças diferentes, com milhares de peças diferentes, uma junto com a outra, uma integrada com a outra, produzindo como se fosse um grande motor, gerando os serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos são a água, são a proteção dos solos, são a presença de insetos para polinizar a agricultura, a resiliência contra os eventos climáticos. Esse grande motor só funciona se ele tiver com todas as peças presentes. Quando nós vamos tirando essas peças, quando essas peças vão sendo retiradas com a perda da riqueza dessas áreas naturais, o motor começa a falhar, correndo o risco, inclusive, de não funcionar mais. Então, por isso, as últimas áreas que nós ainda temos são extremamente importantes para o futuro, para as próximas gerações, para que a gente mantenha essas sementes, essas últimas áreas que mantêm a riqueza das espécies que existiam antigamente em todo o território. Ah, legal. Gostei muito da comparação que você fez com o motor, assim, Clóvis. Fica bem fácil de entender porque que não devemos explorar essas florestas antigas. Bem, pela sua fala, eu vejo que os proprietários rurais privados, pequenos, médios e principalmente os grandes, têm um papel fundamental na proteção dessas florestas e dos benefícios que elas proporcionam. Mas os proprietários assim que conservam além do que a lei exige, deveriam receber algum reconhecimento, né? Qual a sua opinião, Clóvis? Independente do tamanho da propriedade, é muito importante haver um compromisso com o que nós chamamos de interesse de toda a sociedade. A existência de áreas naturais dentro de uma propriedade, ela representa o interesse público dessas propriedades privadas. Ela ajuda não só o proprietário, mas ajuda todo o coletivo, toda a sociedade que se beneficia da existência dessas áreas naturais na forma de um grande mosaico, em que cada proprietário faz a sua parte, protege uma determinada parte de sua terra e, com isso, permite que a gente continue a manter essas áreas naturais, enriqueça essas áreas se elas estão degradadas e garanta para o futuro um conjunto de espaços no território, de espaços naturais que vão gerar todos os serviços, todos os apoios que essa natureza nos permite. Nós usamos esses serviços no dia a dia. Nós somos totalmente dependentes da água, não só na agricultura, mas também nas áreas urbanas. E essas áreas têm valor que precisam ser mais reconhecidos. Essas áreas são áreas de produção. Elas produzem água,
elas produzem equilíbrio do clima, elas produzem uma infinidade de produtos que nós usamos no nosso dia a dia. E cada vez mais prefeituras, gestores públicos, no governo estadual, no governo federal, têm criado alguns elementos que valorizam e inclusive remuneram a existência de áreas naturais bem conservadas. Essa é uma tendência também de empresas, também de corporações, de permitir que as áreas naturais de uma determinada propriedade sejam uma área de produção reconhecida, como se fosse um tipo de terceira safra, como se pudéssemos ter nos nossos remanescentes naturais, em nossas propriedades, um trecho considerado pela sociedade como um ativo econômico, como algo que tem um valor e pode receber uma remuneração. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre os benefícios financeiros das áreas naturais. Você poderia nos citar exemplos práticos de como as áreas nativas, como uma unidade de conservação, um parque, assim, por exemplo, beneficia financeiramente o município, e também se existe algum instrumento financeiro de apoio aos proprietários que gostariam de manter áreas nativas? Aqui no Paraná, em vários estados brasileiros, existe um instrumento chamado ICMS ecológico que redistribui 5% de todo o recolhimento do ICMS para aqueles municípios que mantêm áreas naturais na forma de unidades de conservação, públicas ou privadas. Esse é um montante de recursos muito importante, muito relevante, e recompensa aquelas prefeituras que mantêm áreas naturais relevantes, sejam na forma de mananciais, sejam na forma de parques, reservas, que são as unidades de conservação. Esse é um dos instrumentos que podem ser utilizados para valorizar as áreas naturais. Mas existem outros mecanismos, como o pagamento por água, pagamento pelo carbono, pela fixação do carbono, que nos ajuda a combater o aquecimento global. Todas essas são métricas, são elementos que existem hoje já com projetos demonstrativos funcionando plenamente, que poderiam ganhar escala, que poderiam virar políticas públicas, seja a partir de governo, seja a partir de grupos setoriais como a área agrícola, as grandes cooperativas, as grandes corporações, que podem incorporar essas metodologias em suas práticas, remunerando aqueles proprietários e premiando aqueles proprietários que mantenham áreas naturais dentro da legalidade ou mesmo além do que seja obrigatório por lei, pois estão, como nós já falamos, prestando um serviço para toda a sociedade e para si mesmos. A alta concentração de carbono na atmosfera, causada principalmente pelas atividades humanas, gera poluição do ar, o aumento do efeito estufa e as mudanças climáticas. Um estudo publicado em 2014 comprovou que quanto maior a árvore, maior é a capacidade de armazenar carbono em seus troncos, galhos e folhas. As florestas são uma espécie de reservatório de carbono, contribuindo para o controle climático, portanto, contribuindo também com a agricultura e com as boas condições de vida de todos nós. Pessoal, fica cada vez mais evidente a importância das ações do JTI Bio. Para a gente finalizar, Clóvis, você gostaria de deixar um recado incentivando os produtores e as produtoras para que eles venham produzir natureza com a gente e conservar os serviços ecossistêmicos? Primeiro, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade. Essa é uma discussão, de certa forma, nova, que está aparecendo cada vez mais. Nós estamos cada vez mais conscientes da importância da conservação de áreas naturais para os nossos negócios, para o bem-estar, para a nossa saúde. E eu agradeço muito pela oportunidade. E gostaria de valorizar muito aqueles parceiros da JTI que fazem parte do JTI Bio, que fazem parte do Conexão Araucária, que estão envolvidos em projetos de conservação e restauração de áreas naturais e suas propriedades. Vocês estão dando um exemplo não só para o conjunto de parceiros dentro da JTI, mas um exemplo para toda a sociedade. E esperamos que
em futuro próximo, esse exemplo de vocês seja seguido aí por todos os proprietários rurais que incorporem e que entendam a conservação da natureza como um grande aliado, como um apoio à manutenção da nossa produção agrícola, à manutenção das atividades econômicas, mas, sobretudo, garantindo o futuro, né, para nossos filhos, nossos netos, um território com áreas conservadas, com solo fértil e com uma garantia de que possamos continuar com nossas atividades econômicas e garantindo o nosso bem-estar. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso ilustre convidado de hoje e também, claro, aos nossos ilustres ouvintes. Produtor, se você quiser saber mais sobre os serviços ecossistêmicos e a produção de natureza, fique ligado na Rádio JTI Bio, pois no nosso próximo episódio temos mais informações de qualidade. Um grande abraço e até a próxima! Esse programa é uma produção da JTI e da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS. Ouçam o nosso próximo podcast e vamos em frente produzindo natureza e garantindo nosso futuro.